BSS Cast é união, BSS Cast integração, cada vez mais trazendo informação. BSS Cast, BSS Cast. Olá amigos, hoje temos mais um podcast e desta vez temos a série Magnetismo parte 4 e temos conosco Daniel Moretti. Daniel, muito bem-vindo para o nosso podcast. Obrigado pelo convite. E temos também Ionara Rocha, que todos conhecem de outros podcasts. Ionara faz parte do Magnetismo. Ionara Rocha, muito obrigado por participar de mais um podcast, seja bem-vinda. Muito obrigado, Edson, o prazer é todo meu. Então, Ionara, Daniel, o que falaremos para o público hoje em questão ao magnetismo? Nós vamos dar continuidade à nossa série, Edson. E nós falamos da outra vez das proibições que tiveram na Europa. Nós falamos da influência no magnetismo, no espiritismo, né? E hoje eu gostaria de começar a falar sobre o magnetismo, mas para que as pessoas entendam que o magnetismo não é apenas o passe. A gente conversou sobre isso no episódio 2, para falar um pouquinho hoje também sobre o sonambulismo. E eu gostaria de trazer uma questão muito importante, que é a questão do Livro dos Espíritos, né? E eu queria que vocês entendessem historicamente por que Allan Kardec dedicou um capítulo, não seria um capítulo, né? Mas um item com algumas perguntas já na questão, deixa eu ver exatamente qual é a questão que ele começa, na 425, ele começa a perguntar sobre o sonambulismo. Agora, para quem foi espírita e lê essa pergunta e não entender do magnetismo, como é que ela vai entender o Livro dos Espíritos? Por exemplo, quando você leu essa pergunta, eu falo por experiência própria, porque eu sempre tive o problema de ser uma sonâmbula, mas essa sonâmbula saía andando no meio da noite, desde criança, e era até perigoso. Minha mãe tinha que fechar a porta e tinha que esconder a chave, porque se eu soubesse onde estava a chave, eu dormindo, ia lá, abria a porta, pegava a chave. Era uma coisa assim muito estranha, e eu lidava com isso a minha vida inteira. Imagina a minha alegria quando eu abri o Livro dos Espíritos e estava lá sonambulismo, e eu dizia, oba, vão explicar o que acontece comigo, por que eu tenho esse sonambulismo, né? E daí, qual foi a minha surpresa? Que eu não entendi absolutamente nada, nem do que Kardec perguntou e muito menos do que os espíritos responderam. E essa pergunta está em qual número? O capítulo, né, começa na questão 425, na pergunta 425, e vai até a pergunta 439, aonde ele então fala da êxtase, que a êxtase é um estado de sonambulismo mais aprofundado, e depois ele fala da segunda vista. Ou seja, ele dá uma ênfase bem interessante ao sonambulismo. E o que a gente tem que lembrar aqui é que o sonambulismo que Kardec estava se referindo não é o sonambulismo que eu achei que ele estava se referindo, que é das pessoas andarem dormindo. O fenômeno que ele estava se referindo era o fenômeno que acontece dentro do magnetismo. Quando você magnetiza uma pessoa, você facilita o desdobramento dela. Qual é a técnica que a gente usa para fazer isso? Longitudinais, bem devagar. Tem gente que usava o perpendicular, bem devagar. O que importa é a velocidade, que deve ser bem lenta. E daí eram colocados, então, uma ênfase maior, tanto no frontal como no gástrico. Então, um magnetizador clássico, claro que eu estou falando do magnetizador de alguns tempos atrás,
Eles vinham fazer uma imposição e parava, então, a mão mais tempo no frontal e no gástrico. E tinha uns, às vezes, que parava bem mais no frontal. Mas, em geral, a técnica era você ir descendo a sua mão bem devagarzinho por todo o corpo. O que acontece nesse fenômeno? A pessoa, então, esse fenômeno favorece o desligamento, favorece o desdobramento. Em alguns casos, a pessoa, então, começa a ter clarevidência, ela começa a ver as coisas e falar as coisas, mas ela não está falando mais somente como a pessoa em si, mas ela começa a dar respostas com mais clareza de espírito, porque ela está um pouco mais solta do corpo. Posso só fazer um comentário, Anara? Pode. Você falou uma coisa interessante que eu acho que muita gente nunca pensou sobre isso, ou talvez não saiba, que o sonambulismo não é mediunidade. Não. E no caso que você está falando agora, quando a pessoa se desdobra ou entra no sono sonambúlico, que ela começa a ver, isso implica uma mediunidade em cima do sonambulismo, não é? Isso. Porque se a pessoa não for médium, ela pode simplesmente desdobrar e ficar ali, não ver nada, não é verdade? Mas mesmo se ela vê alguma coisa, é considerado fenômeno anímico, tá? Porque se, por exemplo, vamos supor, vamos fazer um teste, né? Que você coloque um sonâmbulo, né? Lembrando que nem todo mundo é sonâmbulo, mas existe alguma porcentagem de pessoas que são. E você pode dizer para ela assim, ok, nós vamos te magnetizar. Quando você desdobrar do corpo, eu quero que você vá naquele quarto e veja um objeto que eu coloquei lá. Então, a pessoa vai sair de lá e vai ver o corpo, vai ver o objeto e vai dizer. Quer dizer, ela saiu do corpo, mas o fato dela sair do corpo é um fenômeno anímico, não é um fenômeno de mediunidade. Aliás, você vai ver que Kardec explica isso quando ele faz na pergunta 435, ele diz, o sonâmbulo pode ver os outros espíritos? E os espíritos respondem, a maioria os vê muito bem. Isso depende do grau e da natureza de sua lucidez. O que os magnetizadores chamam de lucidez é a lucidez do sonâmbulo no momento do transe sonambúlico. Tem uns que têm mais lucidez, tem outros que não. Tem uns que conseguem ver coisas com mais clarezas e outros não. Então ele diz, mas termina, todavia, algumas vezes não percebem tudo de início e os tomam por seres corpóreos. Isso ocorre, sobretudo, àqueles que não têm nenhum conhecimento do espiritismo. Eles não compreendem ainda a essência dos espíritos. Isso os espanta. E é por essa razão que acreditam ver pessoas vivas. Então, para um sonâmbulo que não tem nenhum tipo de conhecimento do espiritismo, ele pode estar vendo uma pessoa e narrar e achar que aquela pessoa ainda está viva. Tá? Então, observem como que as perguntas dos livros dos espíritos, e isso eu questiono isso, como que nós, espíritas, lemos esses capítulos, como que várias pessoas leram esse capítulo, essas perguntas, né, do livro dos espíritos, e nunca questionaram do que Allan Kardec estava falando. Porque se você vai perguntar, ele vai perguntar assim, igual a 428, qual é a causa da clarividência sonambúlica? Aí os espíritos respondem, já o dissemos, é a alma que vê. Aí olha 429, por que razão o sonâmbulo pode ver através dos corpos opacos? Alguém sabe que pergunta é essa? Por que dessa pergunta? Porque há muito tempo atrás, quando fazia-se o sonambulismo, quando o magnetizador tinha um sonâmbulo,
e ele... Acontecia dois fatos, né? Eu já contei isso antes, mas rapidinho só para quem não ouviu. O sonâmbulo, ele pode ver através, né, dos corpos opacos, quer dizer que ele consegue ver dentro do corpo para apontar a doença. Isso funcionava de duas vezes. Ou ele via a doença nele próprio, geralmente começava assim. O magnetizador magnetizava, ele desdobrava e conseguia ver o problema de saúde que estava nele. Ele dizia, olha, meu problema está, por exemplo, no fígado. E o magnetizador tinha que trabalhar no fígado. E ele dizia exatamente qual era, em quantas sessões, aquele fígado ia ficar bom. Ou então, em algumas vezes, ele receitava uma medicação para aquilo. Só que depois o sonâmbulo começou, os magnetizadores notaram que o sonâmbulo também podia ver outros corpos, não só o dele. Então, o sonâmbulo ficava magnetizado, em estado de transe, eles traziam o paciente, e o paciente, então, tocava o sonâmbulo. Quando toca, o que acontece? O fluido. Ele consegue sentir o fluido do paciente. E aí, claro que não é todos os sonâmbulos, mas alguns sonâmbulos conseguiam ver através de corpos opacos. Quer dizer, o sonâmbulo via exatamente aonde estava a doença daquele paciente. Agora, se você não sabe disso, como é que você interpreta essa pergunta? Por que razão o sonâmbulo pode ver através dos corpos opacos? Pergunta 429. Se você não sabe o que é o sonâmbulo, se você não sabe o que é o sonambulismo. Eu acho que, só uma observação, eu acho que a falta de conhecimento sobre esse assunto no espiritismo é justamente pelo fato do sonambulismo quase não existir mais, né? Por quê? Por causa dessa cisão que houve entre o espiritismo e o magnetismo, ou seja, não se estuda porque não se provoca mais o sonambulismo, então o pessoal meio que deixou para lá ou achou que é uma mediunidade, que não é mediunidade, né? Que não é mais necessária ou que foi esquecida ou por algum motivo desse. Foi esquecida, né? Porque deixaram de fazer. Aí você vê, por exemplo, por que os centros hoje estão famosos com a apometria, né? Que a apometria é uma espécie de sonambulismo com algumas técnicas diferentes. Não chega a ser um sonambulismo, mas é um espectro de uma técnica de desdobramento. É um desdobramento provocado. Desdobramento provocado. Uhum. Só que no sonambulismo o desdobramento é muito mais profundo. Uhum. Então, Ionara, o espírito fica em estado de catalepsia. Alguns, né? Não é o espírito, é o corpo. A pessoa em estado sonambúlico. Dependendo do trânsito. Os órgãos, me desculpa, os órgãos materiais, achando-se de certa forma de estado de catalepsia. Qual a pergunta que você está se referindo? A 425. O espírito é inteiramente ele mesmo. Os órgãos materiais, estando de alguma forma em um estado cataléptico, não recebe mais as impressões exteriores. É isso mesmo. E o interessante é que haviam muitos testes que as pessoas estouravam balão no ouvido dos sonâmbulos e eles não escutavam absolutamente nada. Nossa, interessante. Então é isso que ele está se referindo, aos órgãos em estado cataléptico. É como se o órgão, o corpo, né? É como se fosse uma morte, vamos dizer assim. Não chega a ser uma morte, mas não chega a ser uma morte que o corpo ainda está ligado. Exato. Mas é interessante você notar que para alguns sonâmbulos, não todos, quando o magnetizador começa a magnetizar, ele fica com uma espécie de... É como se perdesse completamente a sensibilidade do corpo. Uhum. E ele fica... Isso é muito interessante. Ele fica completamente à mercê do magnetizador dele. Ele só escuta, em alguns casos, tá? Ele só escuta o magnetizador. Então, você pode vir gritar no ouvido dela que ela não escuta. Isso relembra muito, não sei se dá até para traçar um paralelo com o hipnotismo, né? Eu pensei exatamente isso. Lembra porque o hipnotismo nasceu do sonambulismo, né? Uhum. Aí a gente até conversou isso há uns 2 capítulos atrás, quando a gente fez as séries. Mas é um estado, só que o estado hipnótico ainda é mais brando do que o verdadeiro sonambulismo. Uhum. Agora, olha que interessante.
a pessoa fica completamente sobre, vamos colocar entre aspas, o poder do magnetizador. Né? Aí a gente vai ler nos livros de magnetizadores que, então quer dizer que o sonâmbulo faz qualquer coisa que o magnetizador pedir. Aí eles dizem assim, os magnetizadores dizem assim, não, se for contra a moral dele, ele não vai fazer. Então, por mais que ele tenha completo controle, ele diz, por isso que no hipnotismo, né, Daniel, eles falam assim, você agora é uma galinha, e a pessoa vai lá e fica igual uma galinha, morde isso aqui que isso é uma maçã, a pessoa morde uma cebola e acha que é maçã. Mas é interessante a gente entender por que isso acontece, né? Porque o que acontece é o fluido do magnetizador que está em posse do sonâmbulo. Então o magnetismo tem posse, qualquer pessoa pode ser sonambúlica com o magnetismo? Não, algumas pessoas podem se tornar sonâmbulo e outras não. Os magnetizadores trazem mais ou menos uma porcentagem, tem uns que acham que na época, né, era 40% dos... e na época que o magnetismo existia também, eles estavam dizendo, os magnetizadores clássicos diziam, tinha gente que falava que era 40%, tinha gente que falava que era 10% das pessoas que entram em estado de sono magnético, porque o magnetismo com essa técnica de impor os fluidos, ele gera um sono. Né? E esse sono é o que eles chamam de sono magnético, é um sono provocado, não é um sono normal. E dentro desse sono magnético, você pode vir a ser um sonâmbulo. Então, tem alguns sinais que acontecem, embora cada sonâmbulo é de um jeito, mas é muito normal isso, você perder a sensibilidade, você sentir como se tivesse tudo um pouco duro, os olhos viram. Não consegue se mexer, né? Não consegue se mexer, os olhos começam a virar para trás, dificuldade de abrir os olhos, né? A respiração um pouco ofegante, são alguns sinais que podem dizer que aquela pessoa tem um potencial, né, para ser um sonambúlico, uma pessoa com sonambulismo. E aí, só para a gente terminar aqui, eu vou responder o que os espíritos respondem na 429, que agora vocês já sabem o porquê que Kardec falou isso, porque os sonâmbulos que trabalhavam com cura conseguiam ver os corpos, né, dos doentes. Ele diz, por que razão o sonâmbulo pode ver através dos corpos opacos? A resposta dos espíritos, não há corpos opacos senão para os vossos órgãos grosseiros. Não vos dissemos que para o espírito a matéria não é obstáculo, pois a atravessa livremente? Frequentemente ele vos diz que vê pela frente, pelo joelho, etc. Isso aqui é super interessante, porque eles fizeram tanto testes com sonâmbulos que eles colocavam uma venda preta nos olhos dos sonâmbulos e eles conseguiam ler, e alguns diziam que estavam vendo pelos joelhos, outros diziam que estavam vendo pelo gástrico, pelo epigástrico, né? Então, por isso que os espíritos dizem isso. Eles vos dizem que vê pela fronte, pelo joelho, etc. Porque vós, inteiramente dentro da matéria, não compreendeis que possa ver sem o socorro dos órgãos, que você pode enxergar sem o socorro dos órgãos. Isso é falta de referência, então, dos médiuns, que eles não tinham como explicar, não sabiam, então eles falavam que estavam vendo por outras partes, né? Tem até um relato em um dos livros muito interessante, que essa sonâmbula em particular, ela só conseguia ler pelo estômago. E se você colocasse o livro, ela estava com uma venda nos olhos. Se você colocasse o livro bem em frente ao estômago, ela lia toda a página para você. Nossa. Mas se você trouxesse para cá, ela já não conseguia ler. Em frente aos olhos. Né? Talvez isso mesmo, uma certa limitação. Uma autossugestão. Uma autossugestão, talvez, né? Mas o Kardec responde isso e diz, não compreendeis que possa ver sem o socorro dos órgãos. Ele mesmo, pelo desejo que tendes, crer ter necessidade dos seus órgãos. Mas, se vós os deixasseis livres, compreenderia que vê por todas as partes do seu corpo.
ou melhor dizendo, é fora do seu corpo que ele vê. Então, essa é a questão, né, que o Espiritismo precisa trazer de volta, né, precisa entender e precisa estudar um pouco mais para resgatar os fenômenos sonambúlicos, tá? Alguém quer falar alguma coisa em relação a isso? Não? Ok. Deixa eu ver, olha aqui. Olha 432. De que modo explicar a visão à distância em certos sonâmbulos? Não falei isso? Que o sonâmbulo desdobra, vai em outro lugar e consegue ver? Resposta dos espíritos. A alma não se transporta durante o sono, é a mesma coisa no sonambulismo. Mas só que já com visão detalhada, né, Onara? Com visão detalhada e com uma lucidez, né? Isso. E uma das coisas que antigamente era muito comum era que o sonâmbulo, quando ele voltava, ele não se lembrava de nada. Uau. Né? Então, ele conversava, ele diagnosticava, ele dizia onde estavam as doenças, lia livros com os olhos completamente tapados. Eram feitos vários testes. E aí, quando ele voltava ao estado normal, ele não se lembrava de absolutamente nada. A não ser que o magnetizador, antes de terminar a magnetização, dizia para ele, você vai se lembrar, eu quero que você lembre de tudo o que aconteceu. Esta é mais uma prova da imortalidade, né, Onara? Mais uma prova, claro. Na época, até também, né? Isso acontecia, era uma prova. Então, Kardec, eu quero que vocês entendam que Kardec tinha contato com isso tudo por mais de 30 anos antes dele trazer o Espiritismo. Porque ele era um magnetizador por mais de 30 anos. Então, Kardec lidava com esses fenômenos anímicos o tempo inteiro. Com esses fenômenos do sonambulismo, ele lidava com isso o tempo inteiro, tá? E para a gente terminar, eu gostaria que, só para ele lembrar pro que o Daniel falou, que os espíritos falam disso, de que pode ser um sonambulismo anímico, né, puro, ou mediunidade. Quando existe um outro espírito falando, aí sim passa a ser mediunidade. Se ele narra alguma coisa de um espírito, aí já passa a ser mediunidade. Agora, se ele só vê, aí é animismo. É uma questão dele, é anímica dele, da alma. A mediunidade, ela só é atribuída alguma coisa à mediunidade quando existe um vínculo, né? De um mundo ao outro e ele está trazendo uma mensagem. Aí sim é mediunidade. Tá? Então, o desdobramento em si é um processo anímico. E aí você vai ver que no livro dos médiuns, ele fala isso quando ele conta, olha, médiuns sonambúlicos. Quem já leu isso? E quando é que nós estamos desenvolvendo esse tipo de mediunidade na casa espírita? É muito pouco, Onara. Conheço poucas casas que fazem isso. Então, exatamente, mas um grande fator disso é pelo fato do magnetismo ter caído de moda, vamos dizer. Exatamente. De não ter acompanhado. Porque é difícil você atingir um sono sonambúlico sem o magnetizador, né? Exatamente. Você precisa do... E Kardec conta aqui, no item 173 do Livro dos Médiuns, que ele fala, um de nossos amigos utilizava como sonâmbulo um rapaz de 14 a 15 anos. Agora, une esse fato histórico às palavras de Kardec. Um de nossos amigos utilizava como sonâmbulo um rapaz de 14 a 15 anos. O que é isso? O que significa isso? Utilizava como sonâmbulo. É que a grande maioria dos magnetizadores que tinham ali, né, o office dele, o espaço dele para atender as pessoas que vinham buscar a cura através do magnetismo, ele geralmente tinha um sonâmbulo perto dele, para ajudar para que ele conseguisse ver a doença dos pacientes dele. Então, olha, um de nossos amigos utilizava como sonâmbulo um rapaz de 14 a 15 anos, de inteligência muito vulgar e instrução extremamente precária.
Entretanto, no estado de sonambulismo, deu provas de lucidez extraordinária e de grande perspicácia. Distinguia-se principalmente no tratamento das enfermidades, tendo feito grande número de curas consideradas impossíveis. Certo dia, dando consulta a um doente, descreveu a moléstia com absoluta exatidão. Não basta, disseram-lhe agora, é preciso que indiques o remédio. Então, ele descreveu toda a doença como o espírito, desdobrado do corpo, ele mesmo sonâmbulo. E aí, o magnetizador pergunta, agora é preciso que você indique o remédio para ele. E o sonâmbulo disse, não posso, respondeu, meu anjo doutor não está aqui. Oh. Então isso é mediunidade. Aí já é mediunidade. Viu a diferença? É. Porque o médico espiritual não estava ali para dizer para ele qual que era o remédio que aquela pessoa pusera. Ele pergunta, quem é esse anjo doutor de quem falas? Ele responde, o que dita os remédios. Então não é tu que vê os remédios? Oh, não. Eu já não disse que é o meu anjo doutor que os indica? Então Kardec responde, assim, nesse sonâmbulo, a ação de ver o mal era do seu próprio espírito, que para si não precisava de assistência alguma, embora a indicação dos remédios lhe fosse dada por um outro espírito. Então aí sim é a mediunidade. Tudo falta de pesquisa, né, Edson? E quando você vai ver no livro dos médiuns até, você vai perceber que o Kardec pede, né, para que quando um médium está começando, na psicografia, por exemplo, que venha um magnetizador e magnetize o braço do médium iniciante, para facilitar o processo. Uau, muito interessante, né? E quem pouquíssimas casas utilizam esse recurso, que é um recurso, mas por quê? Porque não estudam os fluidos. Porque não é só você não estudar o magnetismo. O movimento espírita está com carência de não saber estudar os fluidos. Porque você entendendo no fenômeno do sonambulismo, por que a pessoa tinha que estar presente? Por que quando eles vinham fazer uma consulta, por que tinha que dar mão para o sonâmbulo? Por que não era só o sonâmbulo ver? Ele tinha que dar mão, porque ali havia o quê? Um contato fluídico com o doente. Eles fizeram vários testes e quase impossível um sonâmbulo ver sem ter algo. Ver, eu digo, com precisa lucidez. Não estou falando só você ter algumas visões. Ver com muita lucidez quando eram tocados. Outra coisa que antigamente era muito comum, quando você queria fazer um trabalho à distância, ou seja, quando a pessoa não poderia estar presente, sabe o que era feito? Era levado um objeto da pessoa. Ou então um fio de cabelo, que era colocado dentro da sacolinha e a pessoa levava. E o sonâmbulo sentia e aí entrava em contato. Muito interessante, Anara, mas olha, o nosso tempo está esgotando. Isso. Passa rápido, né? Passa bastante rápido. A gente depois, então, conversa um pouco sobre isso, mas eu queria fechar, Edson, dizendo que nós espíritas precisamos estudar um pouco os fluidos para entender um pouco mais a mediunidade. Allan Kardec dizia que o fenômeno mediúnico é um fenômeno fluídico, né? E para você entender como funciona realmente os desdobramentos ou a mediunidade, você tem que estudar os fluidos. Eu ia falar, eu acho que eu não completei há alguns minutos atrás, do porquê que o sonâmbulo só escuta a voz do magnetizador.
e de ninguém mais. E por que que ele fica completamente à mercê do magnetizador? E por que que o hipnotizador consegue fazer com que uma pessoa morda uma cebola achando que é uma maçã e realmente comendo aquilo, né? Eu tive uma amiga que ela foi nesses shows de hipnose. E aí, no show de hipnose, eles fazem uma demonstração, fazem um exercício ali quem fica com aquele exercício, ele começa a observar e trazer faz o exercício com a mão, falando, agora sua mão não prega mais e tudo, e ela foi escolhida para ir lá. Quando chegou lá, o hipnotizador olhou para ela e disse para ela, 1, 2, 3, você é uma galinha. E ela disse que ela não dava conta de resistir. Ela sabia o que ela estava fazendo, ela tinha lembrança do que ela estava fazendo, mas ela ficou lá, ficou igualzinha, agachou e ficou lá igual uma galinha. Imagina o quanto que eu não ri, né, daquilo. E todo mundo rindo, e ela também já estava rindo. Eu falei assim, por que você fez? Eu falei, por que você fez? Ela falou, eu não conseguia parar. Eu sabia o que eu estava fazendo, mas o impulso era maior do que eu. E como que você explica isso? Porque o hipnotizador, geralmente, é uma pessoa de um grande potencial magnético. E ele, então, envia o fluido. E o fluido está impresso com a vontade do magnetizador, do hipnotizador. Então, é a vontade dele, do fluido, que penetra a pessoa e a pessoa não tem controle. Ela vai lá e faz exatamente a vontade do outro. Mas deixa eu só fazer uma pergunta rápida. Eu sei que a gente já acabou o tempo. Isso implica também uma receptividade da pessoa no sentido dela aceitar, dela querer ser hipnotizada. Porque senão você poderia dizer, um hipnotizador pode chegar, identificar uma pessoa vulnerável, ir lá e usar a pessoa para motivos espúrios, ou seja lá o que for. Sim, o hipnotizador, a pessoa não é que ela tem vontade de ser, ela tem que ser vulnerável à hipnotização. Mas ela tem que estar receptiva? Ela tem que estar, por exemplo, esse dia que a gente foi nesse show, essa amiga tinha um exercício que era assim, fecha o dedo, fecha a mão, e agora você não consegue mais tirar a mão, você não consegue tirar minha mão, e eu tirei, né? Mas ela não conseguiu, você não consegue tirar. Aí eles iam pegando na plateia aquelas pessoas e ela realmente não conseguiu. Isso, Daniel, tem tudo a ver quando o que a gente chama de vontade e de personalidades. Tem pessoas que são extremamente, vamos dizer assim, influenciáveis. Você conhece isso, às vezes, nas nossas amizades. Aquelas que são mais influenciáveis e aquelas que são mais fortes, têm cabeça, personalidade mais dura, né? E tem essas que são mais influenciáveis. Então, essa minha amiga que foi para o palco e ela virou uma galinha, ela disse que ela não tinha intenção de virar. Né? Só que na hora que ele falou com ela, você é uma galinha, as pernas dela caíram no chão. E ela começou lá, e ela rindo por dentro, porque ela estava achando aquilo engraçado, mas ela não conseguia parar. E essa pessoa, e uma outra, mordeu a cebola. E o que você está comendo? Ela falou, maçã. Você gosta de cebola? Não, mas isso não é cebola, isso é maçã. Né? Agora, isso são fenômenos interessantíssimos para a gente entender o mecanismo deles. Como que isso é possível? Segundo os hipnotizadores, é apenas sugestões, né? Mas não é isso. A questão é fluídica. Tá? Agora eu pego para vocês, para a gente... Posso até, né? Quanto tempo está faltando aí, Edson? Já passou 5 minutos. Já passou 5 minutos. A gente vai deixar para o próximo episódio para a gente lembrar o seguinte. Como que os obsessores agem? Os hipnotizadores. Nossa, não perco esse próximo episódio de jeito nenhum. Então, na parte 5, a gente fala um pouquinho sobre isso.
né, sobre como é importante entender os processos energéticos e os processos fluídicos para a gente conseguir resolver melhor, vamos colocar assim, os processos obsessivos que chegam na casa espírita. Nossa, interessante, Ionara. Muito obrigado por tanta explicação, por tanto conhecimento sobre o magnetismo, né? E vamos já agradecendo o Daniel Moretti. Daniel, você sempre é bem-vindo aqui. Muito obrigado pelo convite, o prazer é todo meu. Ionara, só temos que te agradecer por mais uma vez por essa lindíssima explanação do magnetismo. Obrigado, Edson. Obrigado, pessoal. E depois estaremos aí fazendo a 5ª parte da série Magnetismo. E quem gostou do nosso podcast, faz um like na nossa página social. Que quem quiser também faz um share. E quem quiser também pode fazer perguntas, que é o nosso podcast bss@gmail.com. Eu sou o Edson, até a próxima.